Mas se tem alguma coisa positiva para o Vasco da Gama e que tem tudo para acontecer ainda nessa semana, é de fato o anúncio do retorno do mágico, do ídolo vascaíno, do jogador formado nas categorias de base, que é o Felipe Coutinho. Ele vai chegar ao Vasco junto com o Souza e com o Alex Teixeira, que foram criados no Vasco da Gama, são 3 amigos, e o Coutinho, como a gente já falou aqui nas outras lives, dispensa aí qualquer apresentação, é um jogador multicampeão no futebol europeu, jogador de Copa do Mundo, mas que sozinho, na minha visão também, não vai resolver os problemas do Vasco, que vai precisar ser agressivo na janela de transferências, mesmo estando em meio aí a esse conflito entre 777 e Vasco da Gama, Pedrinho tentando arrumar alternativas, receitas para fazer com que o Vasco tenha pelo menos uma sobrevivência até o fim do ano, em busca de investidores, mas o retorno do Coutinho é sim algo a se comemorar pela torcida, porque muitos jogadores do Vasco, e ele é novo, tem 31 anos, disseram que retornariam ao Vasco da Gama, ao Gigante da Colina, quando depois de terem boas passagens no futebol europeu, e nem todos retornaram. Só que do quilate do Coutinho, para mim, depois de Felipe e de Pedrinho, foi o melhor jogador revelado pela base do Vasco e o que teve a melhor carreira no futebol europeu. E tem vários e vários vídeos do Coutinho, algumas imagens estão sendo passadas aí dele com a camisa do Vasco antigamente, quando ele subiu, dizendo que ele retornaria ao Vasco da Gama, dizendo que era a casa dele, que era a primeira opção, e saiu muito jovem, o Vasco num cenário completamente diferente. É claro que o cenário hoje ainda é diferente, mas era um cenário ainda pior, que precisava vender os seus jogadores de qualquer forma. Ele falava que retornaria ao Vasco, e isso aconteceu, e o Coutinho deve ser anunciado então oficialmente nos próximos dias. Acabou essa novela, ele conseguiu se acertar com Aston Villa, que é dono dos seus direitos, deve chegar ao Vasco por empréstimo, mas com possibilidade aí de extensão, e vai obviamente ajudar muito. Até seria doideira, maluquice dizer que o Coutinho não ajuda o Vasco, mas o Vasco vai precisar na janela contratar zagueiro, porque por exemplo o João Vitor está machucado e Maicon e o Léo Pelé não passam tanta confiança assim. Na minha visão, precisa contratar um lateral direito, um volante titular para jogar ali, para dar um pouco de proteção para o Coutinho jogar, ainda mais se jogar Coutinho, Payet, e também um atacante de lado de campo. Para mim, essas são as principais posições que o Vasco precisa contratar. Felipe Coutinho vem, mas não é salvador da pátria. Precisa de outros jogadores nessa janela de transferências, e acredito que uma das exigências que o Coutinho fez foi que o Vasco tivesse uma janela minimamente positiva para que ele não voltasse ao Vasco da Gama para ser um cara para salvar o Vasco ao rebaixamento. Mas hoje, com esse elenco, eu vejo também que o objetivo do Vasco é ficar entre os 16 na tabela e fugir aí dessa possibilidade de mais um rebaixamento.